Hoje eu vou falar para você sobre as consequências musculoesqueléticas da doença do Covid-19, a infecção pelo SARS coronavírus 2. Você já ouviu falar desse problema, dessa pandemia? Será que tem consequências musculoesqueléticas? Eu sou o Dr. André Kruel, este é o canal da Artrose. E se você gosta de conteúdos sobre a saúde corporal, saúde musculoesquelética, inscreva-se agora, eu te peço. Toca na sinetinha para que saiba de todo o nosso conteúdo, todos os nossos vídeos. Pois a pandemia do Covid-19 tem consequências musculoesqueléticas também. Vou fazer uma rápida explicação como é que funciona essa doença. O vírus, ele principalmente se aloja nas vias respiratórias no pulmão. Tem uma célula que faz o revestimento dentro daquilo que a gente chama de alvéolos, brônquios, lá o interiorzinho do pulmão, que se chama de pneumócito tipo 2. E ele tem na membrana dois tipos de proteína. A enzima conversora da angiotensina 2, ECA2, e tem também uma protease transmembrana serina 2. Tem esses dois elementos que ficam na membrana da célula, na partezinha de fora dela, desse pneumócito, e o vírus vai lá e se liga nesses receptores. E ele, quando se liga, ele tem uma chavezinha que consegue abrir e entrar para dentro da célula. Interessante, né? O que ele vai fazer lá dentro da célula? Ele vai se apoderar de todo o mecanismo genético para fazer o quê? Para fazer mais vírus. Ele vai pegar aquela... Você se lembra antigamente do mimeógrafo? Pois é, ele vai pegar, vai repetir cópias daquele mecanismo todo, ele vai usar para fazer cópias de si. E aí o que ele faz? Ele empurra essas cópias para fora da célula para infectar as células do lado. Então precisa ter essas duas proteínas para ele se ligar, a ECA2 e essa protease transmembrana serina 2, para que ele possa entrar e usar o mecanismo. Claro que essas células, quando estão invadidas, elas produzem tantas cópias desse vírus que elas chegam a morrer. A apoptose, que vai gerar uma inflamação pulmonar. O que isso tem a ver com ortopedia? O que tem a ver com a saúde musculoesquelética? Os pesquisadores olharam que outras células têm essas duas proteínas na membrana, que podem então ser potencialmente invadidas pelos vírus. Tem no músculo? Tem. Tem no músculo, essas duas proteínas tem no músculo. Onde mais que tem? Na membrana de revestimento dentro da junta, chamada sinovial. E também tem na parte dura do osso, que a gente chama de cortical, na canela. Esses três tecidos humanos também têm exibem esses receptores, então podem ser infectados pelo Covid, pelo coronavírus, né? Bom, se vê, por exemplo, que 1/4 a metade das pessoas tem dor muscular. Pode ser pela própria infecção direta do coronavírus no tecido muscular. E muitas têm dor articular, dor nas juntas. Vocês entendem que é meio difícil diferenciar, né? O que é só dor muscular, o que é dor articular, mas eu já mostrei para vocês que nesses tecidos tem esses receptores, né? E também o próprio osso exibe isso. Bom, então são tecidos suscetíveis a essa infecção. Sabemos também da evolução da doença, que casos moderados a grave, as pessoas perdem força de preensão quando comparados com outros indivíduos da mesma idade que não passaram doença moderada ou grave, 32% da força de preensão e 13% da distância da caminhada em 6 minutos também se perderam. Então, existe um grande impacto músculo-esquelético.
Claro que eu tenho que lembrar que quando existe essa infecção, e eu falei para vocês que o vírus se replica e mata muitas células, existe uma produção de uma série de moléculas que são sinalizadoras de comunicação entre uma célula e outra. A gente chama isso de citocinas e há várias. Interferon gama existe. TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 17, CXCL10, só para citar algumas e as principais. Ninguém tem que decorar isso, né? Isso é papo de médico, mas é para vocês entenderem que tem todo um sistema de sinalização. Só que algumas pessoas, além disso, tinham artrose, por exemplo, e todas essas moléculas sinalizadoras de inflamação vão mostrar o quê? Que a artrose, em alguns casos, vai piorar desses pacientes de doenças moderadas a grave. Nós sabemos que, felizmente, 80% dos casos com esse tipo de infecção do Covid são leves. 14% vão ser mais graves. 6% são críticos. E esses são os casos que a gente vê que evoluem mal, né? Alguns vão até a óbito. Mas voltando à parte muscular, o que se vê então é que foram feitas biópsias também desses tecidos musculares e se vê que se via atrofia muscular, se via áreas de necrose, de morte de tecido e infiltração de células imunitárias. Então, sim, existe uma repercussão esquelética grande. A outra coisa e última coisa que eu vou falar para vocês é que um grande número desses pacientes que tiveram a forma grave do Covid, estiveram internados, 5 a 58% podem ter osteonecrose. Eu já fiz vídeos sobre osteonecrose, mas da outra forma, né? De outras formas mais comuns, não associadas ao Covid, que eu estou falando para você agora, e existe, por que vai dar tanta necrose ou pode dar tanta necrose? Vocês já ouviram falar, provavelmente, que quem tem o Covid ou quem tem a doença pode desenvolver trombose, ou seja, aumenta a chance de entupir pequenas veias, artérias, pequenos vasos, e alguns estão indo para dentro do osso. Muitos desses pacientes graves também são tratados com corticoide. Quem viu aqueles vídeos, e eu vou contar para você agora, corticoide é um fator de risco para osteonecrose. Então, seja pela doença, seja pelo tratamento necessário para a doença grave, uso de corticosteroides, de corticoide, pode haver mais risco de osteonecrose, atrofia muscular, osteoporose, tudo isso dentro de um contexto de pessoas muitas vezes de mais idade e que já têm artrose também, por exemplo. Se você gosta de conteúdo sobre saúde musculoesquelética, você está no lugar certo, que é o canal da Artrose. Inscreva-se agora, toca na sinetinha para receber todas as notificações.